Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira nos traz o título A Vindicação do Nome de Deus. Esse título, irmãos, poderia facilmente ser substituído por A Vindicação do Caráter de Deus, ou seja, a vindicação no sentido de reclamar, de ele pedir, de fato, aquilo que é seu por direito. E essa expressão, vindicar, tem a ver com algo que pertence à pessoa e ela está agora fazendo valer que aquilo que ela tem é seu por direito. E Cristo fez isso, o Pai fez isso, o Espírito Santo fez isso. O Pai, irmãos, eu coloquei aqui, ele foi justo e reto quando ele estabeleceu o plano da redenção. Jesus foi justo e reto quando ele se ofereceu como sacrifício pela nossa redenção. E o Espírito Santo foi justo e reto, e é até hoje, porque o plano do Espírito Santo não acabou, o seu propósito não acabou. O Pai e o Filho foram confirmados, mas a obra do Espírito Santo ela permanece em nós. É Ele, irmãos, que nos faz crer que o sacrifício de Cristo na cruz é para minha salvação. É o Espírito Santo que me faz entender que eu, por mim mesmo, estou perdido. É Ele que me faz enxergar que no sacrifício de Cristo, Ele de fato se deu por completo para a minha eterna redenção. Então a divindade, todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalharam em prol e eles reivindicam o nome por essa causa. E eu penso aqui o seguinte, se o nome de Deus deve ser colocado em xeque, foi colocado em xeque pelo inimigo, porque ele condenou dizendo que ele não podia ser justo e amoroso. Ou ele era justiça, ou ele era amoroso. Se ele fosse amoroso, ele perdoaria Adão e Eva e logo colocaria de volta, mas não justificaria, ou seja, não seria a favor da sua lei. Mas Deus fez com que a lei prevalecesse ao se entregar Cristo na cruz e se tornar justo. E o amor dele é por nós derramado através do seu sacrifício. Irmãos, é interessante aqui, diz assim, a pergunta que é feita primeiramente, né? Como Deus será vindicado no conflito cósmico? Cristo é a maior resposta disso. A oferta dele na cruz é a maior evidência de que ele, de fato, vindica o que é seu. E, de fato, ele fez isso. A outra pergunta diz assim, por que o nome de Deus será vindicado no fim? E esse texto de Apocalipse é interessante porque ele dá uma descrição de como Deus será chamado por todas as nações. O autor colocou aqui Apocalipse 19, 1 a 6. Eu estendi até o 8. Acompanhe comigo a leitura de Apocalipse, capítulo 19, e o verso 1 até o verso 8. Olha que coisa interessante. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Olha só, seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez, as vozes ressoaram: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono, disseram: Amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Em seguida, mais uma vez, olha, a voz de uma grande multidão, como o som de fortes ondas, com violentos trovões, disseram: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Agora, olha os versos que acrescentei, o 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos-nos e a ele demos glórias, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro com a noiva, que no caso somos nós, a sua igreja. Já se preparou. Ela, a igreja, recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco. E por que isso? Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Esse linho fino, que é dito como veste de justiça, é pelo que Cristo fez. E pela fé que o Espírito Santo desenvolveu em nós, nós teremos esta vestidura branca para a honra e glória de Deus. Agora, sabe, irmãos, para com que isso seja vindicado, nesse período, nós sabemos que temos 3 juízos, né? O juízo de investigação, que muitos dizem que a igreja adventista inventou um juízo investigativo, isso não está na Bíblia. Irmãos, claro que está na Bíblia. A expressão juízo investigativo você não encontra.
mas você encontra o processo de investigação. Um exemplo, quando Adão peca e se esconde, o que é que Deus faz? Deus procura Adão. Adão, onde você está? Isso não seria uma investigação? Ele então procura Adão para poder interagir com ele e justificar a causa de Adão e penalizar o culpado. E no final, quem foi o culpado? A serpente. A serpente foi então sentenciada. Adão recebeu a sentença parcial de sua morte pela transgressão. Então, assim, aquilo foi uma investigação. Deus não precisa de investigação, uma vez que ele conhece todas as coisas, mas é para que a nossa racionalidade possa entender como Deus intervém na história do ser humano. A mesma coisa Deus faz com Caim. Caim, o que foi que você fez? Onde está Abel, teu irmão? Se você fizer o que é certo, você será aceito. Você nota que existe uma interrogação entre Deus e Caim também. Então, esse processo, ele acompanha toda a história da Bíblia. O juízo de investigação, irmãos, ele é verdadeiro. Depois desse juízo de investigação, nós passamos pela segunda fase do juízo. Quando Cristo volta, é chamado de juízo pré-milenial, ou juízo milenial, melhor dizendo, né? Que é um juízo que acontece durante o milênio, onde todos os salvos, então, irão sentenciar, e o texto de Coríntios fala sobre isso, né? Não sabeis vós que vós vão julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a este mundo. Então, todos os salvos não só julgarão os anjos, mas os ímpios que infelizmente não aceitaram. Tudo aquilo que os justos passaram e foram aprovados, os ímpios também passaram, mas foram reprovados porque não deram espaço ao senhorio do Espírito Santo. Então, esse juízo milenial, ele ocorrerá para com que tudo seja esclarecido. E no final será o juízo de execução. Então, Cristo desce com a cidade santa e todos os ímpios, junto com Satanás e todos os seus anjos, serão destruídos para sempre. É interessante, irmão, nessa parte desse juízo, porque nesse momento Deus revelará a todo o universo que justos e santos são os teus preceitos. Ele é honesto em tudo que ele faz. E tem um texto aqui de Coríntios que eu acho bem interessante. Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios faz menção ao caráter de Deus. Capítulo 4 e o verso 5 diz assim, ó: portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará luz aos nossos segredos mais obscuros e revelará as nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um segundo a devida aprovação. Olha que coisa interessante. Até o mais íntimo, tudo de fato será vindicado. Deus então irá nos revelar todas as coisas que foram de fato, que aconteceram. Então, assim, não haverá justificativa para o ímpio. Nenhuma justificativa para ele acontecerá. Agora, deixa eu ler para vocês aqui o último capítulo desse livro maravilhoso, O Grande Conflito, que está bem velhinho, né? Olha só. São dois textos, preste atenção. O último capítulo é O Final e Glorioso Triunfo. Começa dizendo assim: quem não temerá o Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15, verso 4. Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidos. Os resultados da rebelião, os frutos que se porem à parte, os estatutos divinos foram patenteados à vista de todos os seres criados. Tudo será revelado para todo o universo. Os resultados do governo de Satanás, em contraste com os de Deus, foram apresentados a todo o universo. As próprias obras de Satanás o condenarão. A sabedoria de Deus, sua justiça e bondade, acham-se plenamente reivindicadas ao tema da lição. Vê-se que toda a sua ação no grande conflito foi orientada com respeito ao bem eterno de seu povo e ao bem de todos os mundos que Deus criou. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Salmo 145, verso 10. A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha de que a existência da lei de Deus se acha ligada à felicidade de todos os seres por ele criados. Olha que coisa interessante, irmãos. A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha. Não será apagado. O pecado tem um preço e ele será de fato lembrado para com que não haja rebelião novamente, porque agora sabe-se a causa e as mãos de Cristo com as marcas dos pregos nunca sairão. Olha que coisa interessante. À vista de todos os fatos do grande conflito, o universo inteiro
tanto os que são fiéis como os rebeldes, de comum acordo declara: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E aqui ela conclui dizendo assim, ó: perante o universo foi apresentado claramente o grande sacrifício feito pelo Pai e o Filho em prol do homem. É chegada a hora em que Cristo ocupa a sua devida posição, sendo glorificado acima dos principados e potestades e sobre todo o nome que se nomeia. Foi pela alegria que lhes estava proposta, a fim de poder trazer muitos filhos à sua glória, que ele suportou a cruz e desprezou a ignomínia. E por inconcebivelmente grande que tivessem sido a tristeza e a ignomínia, todavia maiores são a alegria e a glória. Ele olha para os remidos renovados em sua própria imagem, trazendo cada coração a impressão perfeita do divino, refletindo cada rosto a semelhança do Rei. Olha que coisa linda! Contempla neles o resultado das fadigas de sua alma, e Cristo fica satisfeito. Louvado seja o seu nome por isso. Então, com voz que atinge as multidões, congregada dos justos e ímpios, declara: eis a aquisição de meu sangue, por estes sofri, por estes morri, a fim de que pudesse morar em minha presença pelas eras eternas. E sobe o cântico de louvor dos que estão vestidos de branco em redor do trono, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Isso aqui, irmãos, é fantástico. Agora, me permite fazer um comentário bem interessante. Os ímpios recebem sua recompensa. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que aqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda sofrer e viver um pouco mais. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos, Malaquias. Satanás, a raiz, seus seguidores, os ramos. A finalidade completa da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra, contemplando, declaram a justiça de Jeová. Ah, irmãos, assim conclui a lição que tem o amor e a justiça de Deus. Ela será vindicada e Cristo, de fato, terá a sua posição de volta ao seu nome. Que Deus seja louvado por isso. Eu quero fazer um apelo dramático para você. Viu essa parte final? Satanás sofrerá pelo pecado que ele cometeu e o que ele instigou aos filhos de Deus causarem. Só que quando o Filho de Deus ele confessa, o pecado volta para aquele que originou. Deus recebe o seu pedido, ele é perdoado e o pecado é transferido para ele. Lembra da história do capítulo Levítico? Agora eu me esqueci qual foi o capítulo, rapaz. Que fala do bode Azazel e o bode emissário? Perdão. O bode para o Senhor e o bode emissário, ou o bode para Azazel, é confessado ali e os pecados é transferidos e ele é colocado para morrer sozinho no deserto. Aqui será um deserto. Então, meu apelo é: confesse seus pecados a Deus. Em nome de Cristo, peça a Ele que mude sua vida. Se você até hoje tem algum pecado acariciado e que ainda está acalentando, por favor, irmãos, com o poder dos céus, reivindique o sangue de Cristo. Deus está disposto a colocar em suas mãos o perdão. Ele quer com que você seja realmente colocado de novo naquela posição que você tanto almejou. Então, confesse seus pecados, arrependa-se verdadeiramente e que Cristo, por sua misericórdia e bondade, absolva a sua vida e por sua confissão você receba de novo uma nova vida, uma nova história, uma nova página e que Cristo seja honrado em cada feito seu diariamente. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que eu e você possa reivindicar o sangue de Cristo em nossa vida, pois Ele derramou para nos dar eterna redenção. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela tua bondade. Obrigado porque através da confissão podemos dizer que somos novas criaturas, porque nós queremos estar em Cristo e assim sendo, possamos desempenhar o papel que o Senhor quer para cada um de nós. Perdoa, querido Pai, nossos pecados, dá-nos neste dia a tua santa paz, Senhor, e ajuda-nos a podermos reclamar sempre a atuação do Espírito Santo, reclamar no sentido de pedir, de suplicar, para que Ele atue em nós e faça em nós a tua vontade.
Dá-nos um dia de paz, Senhor. Perdoa nossas faltas e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. O vídeo ficou extenso, mas eu espero que tenha ficado com conteúdo agradável e que contribua para o seu conhecimento e crescimento na vida espiritual. Forte abraço. Até a lição 12, no próximo sábado, se Deus quiser. Deus te abençoe. Até a próxima.